Galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. No vídeo de hoje a gente vai para mais uma Copa do Mundo. Já faz um tempinho que a gente não faz uma, né? Mas porque a gente já fez tantas que eu praticamente zerei o site da onde eu pego essas Copas do Mundo. Mas apareceu uma muito interessante, onde a gente vai avaliar as rivalidades atuais da WWE. A gente vai voltar até os últimos 2 anos, mais ou menos, e vai avaliar qual foi a melhor rivalidade da companhia. Então, se você quiser saber a minha opinião sobre qual foi a melhor rivalidade nesses últimos 2 anos, mais ou menos, assista esse vídeo do começo ao fim, porque eu tenho certeza que a minha opinião vai surpreender vocês. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal, em especial, senta o dedo no like, porque quando você faz isso, você indica para o algoritmo do YouTube que o vídeo é legal, e isso faz com que ele divulgue o nosso vídeo para mais pessoas, beleza? Então vem com a gente para mais uma Copa do Mundo do Tiozão, agora sobre as maiores rivalidades da WWE nos últimos anos. Nós vamos começar com Tiffany Stratton e Nia Jax, ou Solo Sikoa e Roman Reigns. Cara, essa aqui é difícil, porque eu particularmente gostei muito da rivalidade da Tiffany e da Nia. A gente lembra, né, que a Nia era campeã da WWE, e a Tiffany Stratton, ela subiu, ela se tornou amiga da Nia Jax, depois venceu o Money in the Bank, permaneceu amiga da Nia, ficou achando, fingindo que ela ia fazer o cash-in na campeã mundial peso pesado, depois ficou ali, ameaçava usar na Nia e tal, mas no final das contas ela acabou usando a maleta na Nia Jax no primeiro SmackDown do ano passado, 2025, e ela ganhou o campeonato da WWE. Eu achei uma boa rivalidade, mas eu acho que ela infelizmente não chega aos pés da rivalidade do Roman e do Solo Sikoa para ver quem seria o chefe da tribo, né? O Roman Reigns, que deixou a companhia na WrestleMania 40, depois de perder o título, e aí o Solo Sikoa se colocou como novo dono da Ula Fala, como novo chefe tribal, e isso acabou desenrolando numa feud entre eles, que desembocou justamente no início de 2025, quando o Roman ganhou a Ula Fala de volta. Eu vou colocar Solo e Roman. E o site bugou. Agora a gente tá aí, o site tá meio lento, tá, gente? Mas vamos embora. Agora a gente tem Sami Zayn e Kevin Owens contra Jacob Fatu e Solo Sikoa. Cara, duas rivalidades muito boas, né? A gente sabe que Jacob Fatu e Solo Sikoa é uma rivalidade que foi muito legal. Começou com o Jacob se aliando ao Solo, falando I love you Solo, I love you Solo, I love you Solo. E o Solo ficou como membro da nova Bloodline, né, como líder da nova Bloodline. Depois o Jacob acabou se irritando com a forma como o Solo estava tratando ele, se voltou contra ele no Money in the Bank no ano passado, e isso desembocou numa luta eventual, né? O Jacob se tornou campeão dos Estados Unidos na WrestleMania, aí perdeu o título no Night of Champions, então foi assim, foi aquele salseiro gostoso entre o Jacob e o Solo Sikoa, que acabou descambando aí nessa feud entre eles. Mas, cara, assim, por mais que Sami Zayn e Kevin Owens no ano passado ela tenha sido apenas desembocada na Elimination Chamber, é uma feud que, na verdade, ela já vem ocorrendo há muito tempo, né? Eles às vezes são aliados, às vezes são oponentes. Então, pela historicidade e pela lutaça que eles tiveram na Elimination Chamber, eu vou botar Sami e Kevin Owens. Agora nós temos Becky Lynch e Lyra Valkyria de um lado e temos Oba Femi e Ricky Saints do outro. Cara, aqui é interessante porque Oba Femi e Ricky Saints tiveram uma boa rivalidade na NXT. O Ricky Saints ganhou o título do Oba numa surpresaça que aconteceu no No Mercy. Depois ele perdeu o título pro Oba de volta no Halloween Havoc. E foi uma feud bem interessante, onde o Rick Saints ele falava que ele precisava provar para o mundo que ele era capaz de derrotar o Obafemi, enquanto o Obafemi apenas descartava ele com apenas um mosquito a mais na caminhada dele para o topo. Do outro lado, nós temos Becky e Lyra, que fizeram uma bela feud pelo campeonato intercontinental, né? E foi bem, bem interessante mesmo. Essa feud, na verdade, foi derivada do título de duplas que elas ganharam na WrestleMania, que depois perderam no Raw depois da WrestleMania. A Becky Lynch se voltou contra a Lyra, se tornou heel, no caminho ganhou o título intercontinental da Lyra, e aí elas fizeram uma feud até o SummerSlam, quando teve aquela luta, aquela infame luta dos Ganagata, aquela luta de Street Fight no SummerSlam.
Se a gente for considerar o tempo da field, as lutas, a qualidade das lutas, tudo que aconteceu, não tem muita discussão. Becky Lynch e Lyra Valkyria avançam. Agora nós temos MFTs versus White Six contra Ethan Page e Maya Osborne. Essa rivalidade aqui descambou até agora, né? Recentemente, começou no ano passado com o Ethan Page como um diabinho no ouvido do Maya Osborne. Agora foi meio pesado, porque tem que ser na cara dele, porque o Maya Osborne é deficiente auditivo, né? Mas ele ficou buzinando no ouvido, na frente do Maya Osborne, pro Maya Osborne virar heel. E aí o Maya Osborne não quis, acabou no final das contas ganhando o campeonato norte-americano. Do outro lado, nós temos essa field medonha e longeva dos MFTs do White Six que ninguém mais aguenta. Então é Ethan Page e Maya Osborne por definição. Lembrando que eu tô falando das minhas fields favoritas, tá? Não tô falando das maiores, não. Agora temos Damian Priest e Aleister Black de um lado, Charlotte Flair e Tiffany Stratton do outro, e aqui também não tem nem o que discutir, né? Damian Priest e Aleister Black foi legalzinho? Foi. Tiveram uma luta boa de ambulância? Tiveram. Foi uma field que chamou muita atenção? Chamou. Teve até bola de fogo na cara, né? Do Aleister Black pra cima do Damian Priest, apareceu a Zelina pra ficar do lado dele, etc, etc. Mas pra mim, Charlotte Flair e Tiffany Stratton foi bizarro por causa de tudo que a gente viu, né? A gente vai a Charlotte Flair falando por cima da Tiffany naquela disputa de promos com tela dividida, depois a Tiffany Stratton mandando um chute no meio do ringue e falando do 0-3 em casamentos da Charlotte Flair. E aí isso descambou para uma luta que teve metade boa e metade ruim na WrestleMania. Eu acho que por todo o buzz, por todo o falatório que foi essa feud, eu vou colocar Charlotte Flair e Tiffany Stratton. Sempre que uma feud descamba para a vida real, a gente coloca. Agora nós temos Dirty Dom, Rusev e Penta de um lado e Stephanie Vaquer e Raquel Rodrigues do outro. Cara, essa feud aqui, ela foi média, né? Tiveram uma luta que a Stephanie ganhou. E depois disso, a Raquel já chegou pro lado, a Liv Morgan ganhou a Elimination Chamber, vai lutar contra a Raquel Rodrigues, e vai lutar contra a Stephanie Vaquer, e a Raquel Rodrigues agora já tá meio que chupando o dedo e falando, tá bom, eu vou pro Campeonato Intercontinental, que eu achei meio absurdo, tá? Isso aconteceu nesse último Raw. Já aqui, essa foi a rivalidade do ano no Campeonato Intercontinental, né? Até a metade do ano, o que esses caras fizeram de luta por esse campeonato não tá no gibi, né? Já tava até meio repetitivo. Era o Rusev lutava contra o Dominic roubava e vencia a luta. Aí depois o Rusev tinha uma revanche, o Rusev roubava de novo, o Dominic roubava de novo, ganhava a luta. Aí vinha o Penta, lutava contra o Rusev, number one contender, o Penta ganhava, lutava contra o Dominic roubava e ele ganhava a luta. E ficou assim durante um bom tempo. Mas foi uma rivalidade interessante porque perdurou o ano todo e terminou agora, nesse último Monday Night Raw, com o Penta derrotando o Dominic finalmente pelo Campeonato Intercontinental depois do Danhausen zicar o nosso queridíssimo Dirty Dom. Então, eu vou colocar a rivalidade pelo Intercontinental. Agora temos Tatum Paxley e Easy Dame de um lado, Damian Priest e Drew McIntyre do outro. Essa feud do Damian Priest e do Drew McIntyre dominou todo o ano de 2024, quando o Damian Priest fez o cash-in no Drew McIntyre. Drew McIntyre tinha ganho o título do Seth Rollins na WrestleMania 40, no início, na primeira luta da noite 2, o Seth Rollins tinha se estraçalhado todo no main event da noite 1, e aí no início da noite 2 da WrestleMania 40, o Drew ganhou do Seth Rollins, ganhou o campeonato da WWE, apenas para o Damian Priest fazer um cash-in 5 minutos depois, após o CM Punk atacar o Drew McIntyre. Essa feud dos dois perdurou por boa parte do meio do ano do ano de 2024. Foi legal, só que o problema é que o Damian Priest nunca colou para mim. Já desse lado aqui, nós temos a feud eterna que está rolando entre Tatum Paxley e Easy Dame. Ainda está rolando essa feud. Elas vão ter uma luta agora nesse sábado, no Vengeance Day. Uma luta que deve ser bem interessante. E essa feud, ela começou com a Easy Dame fingindo uma amizade com a Tatum Paxley para controlá-la na The Culling. A Tatum Paxley chegou a ganhar o campeonato feminino da NXT, quando a Easy Dame atacou a Jacy Jane. Ela ia atacar a Tatum, mas ela acabou atacando a Jacy Jane. E aí a Tatum Paxley ganhou o título, mas depois, graças a uma interferência, um ataque da Easy Dame, a Tatum perdeu o título de volta para Jacy. Desde então elas estão nessa feud eterna, com a Tatum Paxley chegando a vir com uma serra elétrica para cima da Easy. E sempre que alguém vem com uma serra elétrica, eu vou curtir. Tatum Paxley e Easy Dame, assim, de lavada, uma feud sensacional dessas duas. NXT mandando bem em feuds, tá?
Agora temos Io Sky e Asuka de um lado, AJ Lee e Punk versus Becky Lynch e Seth Rollins. Cara, essa feud da Io Sky e da Asuka, a gente sabe que faz parte do Absolute Dorama, né? Aquela história que comandou ali a segunda metade de 2025, né? A Asuka, ela voltou à WWE depois que ela deixou a companhia, ela deixou a companhia ali no, acho que foi no começo do ano, e aí ela volta para o torneio do Queen of the Ring, que ela vai até a final, mas perde para Jade Cargill. Ai, meu Deus, WWE, eu acabo com vocês. Era pra ser a Julia, Queen of the Ring. Enfim, nessa situação aqui, essa field do Absolute Dorama, ela trouxe muita coisa legal pra gente, né? Eu tô considerando toda a história que envolve a Rhea, a Kairi Sane também. Já aqui a gente teve uma field que foi a primeira field da AJ Lee voltando pra companhia, né? Quando a Becky Lynch começou a dar tapa na cara do CM Punk, porque ele não ia bater na Becky Lynch, o Seth Rollins estava lá na plateia, e aí ele falou, olha, eu não posso bater numa dama, mas eu conheço alguém que pode, e aí ele trouxe a AJ Lee de volta depois de 10 anos. Essa é uma disputa bem difícil pra mim, eu gostei muito das duas fields, muito, muito, muito mesmo. Eu acho que a única coisa que vai me fazer escolher Io Sky e Asuka é o fato de que essa field aqui, ela durou pouco. Porque ela acabou na WrestlePalooza, né? Estiveram a luta na WrestlePalooza, a AJ Lee e o CM Punk ganharam, e depois disso ficou por isso mesmo. A AJ Lee e a Becky continuaram. O CM Punk e o Seth Rollins continuaram. Mas a field de dois casais não. Então eu vou botar Io Sky e Asuka e o Absolute Dorama no fundo aí. Vamos ver se vai voltar essa história. Agora temos Usos contra a New Day de um lado, Liv Morgan e Rhea Ripley do outro, que não tem nem o que dizer, né? Assim, campeonato de duplas, cara, hoje em dia, ninguém liga para esse campeonato mundial de duplas. Usos e New Day é uma field histórica, fato, mas nos últimos tempos ela praticamente não estava rolando, né? O Jey Uso e o Jimmy Uso estavam lutando simples. Voltou agora, no final de 2025, início de 2026, quando os Usos finalmente ganharam o título de volta, né? Eles se juntaram como dupla e ganharam o título de duplas do New Day. Já a Liv Morgan e Rhea Ripley dominaram a WWE em 2024 e 2025. Primeiro com a Liv Morgan conseguindo fazer com que o Dominic traísse a Rhea Ripley e se aliasse a ela, fazendo a Liv Morgan ganhar o título. Depois a Rhea Ripley ficou um tempo afastada, a Liv Morgan dominou o cenário do campeonato mundial ao longo de 2024. Quando chega no início de 2025, a Rhea volta e derrota a Liv Morgan. E aí essas duas culminaram a field delas ali. Tá? Foi brilhante essa rivalidade delas. Eu acho que, considerando que essa rivalidade aqui é mais antiga e só agora que voltou, e voltou para uma luta e já morreu, eu vou colocar a Liv Morgan e Rhea Ripley. Na verdade, os Usos ganharam do AJ Styles e do Dragon Lee, mas depois eles fizeram uma luta com o New Day, né? Eu vou botar a Liv Morgan e Rhea Ripley ainda assim. Agora nós temos Jey Uso e Gunther de um lado, do outro lado Rhea Ripley, Io Sky e Naomi. Aqui é a rivalidade para o SummerSlam. Foi legalzinha? Foi, mas eu acho que não bate Jey Uso e Gunther, tá? Nada bate o Gunther estraçalhando o irmão do Jey Uso com o Jey Uso acorrentado no ringue na estrada para WrestleMania, né? Jey Uso ganhou o Royal Rumble, foi para cima do Gunther, que era campeão mundial, e aí depois que o Jey Uso ganha o campeonato mundial, essa rivalidade é reacesa ali por volta de maio. Quando chega no dia 9 de junho, o Gunther ganha o título de volta. Eu achei essa rivalidade muito interessante, foi muito bem construída. Eu vou colocar Jey Uso e Gunther. Agora temos Seth Rollins e CM Punk de um lado, Lyra Valkyrie e Raquel Rodrigues contra Lyra, Nive e Raquel contra Lyra e Bayley. Isso aqui foi uma rivalidade de duplas, né? Basicamente Lyra e Bayley contra o Judgment Day. Foi na época que a Liv Morgan estava afastada, foi legalzinha, mas, cara, contra Seth Rollins e CM Punk não dá, né? Não dá, não tem nem o que discutir. Agora temos Liv Morgan, Dirty Dom, Chico Moedas contra a Rhea Ripley e o Damian Priest. Isso foi logo depois da traição do Dominic ao se aliar a Liv Morgan, 2024.
E do outro lado temos Cody Rhodes e John Cena e novamente não tem o que discutir essa rivalidade. Por mais que o pessoal não tenha gostado do heel turn do Cena, foi a rivalidade do ano, talvez, de 2025, ali, talvez equiparada a Seth Rollins e CM Punk. Começou com o John Cena ganhando a Elimination Chamber, virando o heel, foi pra cima do Cody Rhodes, ganhou o título na WrestleMania. Depois eles fizeram luta em Saturday Night Main Event, fizeram luta no Money in the Bank, depois fizeram luta no SummerSlam, quando o Cody Rhodes ganhou o título de volta. Foi tudo sensacional aqui, não tenho o que falar. Cody Rhodes e John Cena. Agora temos Fraction e DIY no SmackDown, várias lutas entre eles. É um pecado o Fraction ainda não ser campeão de duplas, hein? É um pecado o Fraction ainda não ser campeão de duplas no SmackDown. É um absurdo isso. Do outro, Rio versus Kabuki Warriors, né? Uma rivalidade que foi resolvida lá no Crown Jewel. E aqui sim, aqui é o Absolute Dorama, né? Porque aqui a gente tem a culminância do Absolute Dorama, que começou quando a Asuka queria que a Io Shirai se aliasse a ela junto com a Kairi Sane, e a Io Shirai disse que não. A Asuka reclamando com a Rhea Ripley, enciumada da Io Shirai, e a Kairi Sane acabou também. A Kairi Sane também estava ali, não sabia se aceitava a influência da Asuka ou não, eventualmente aceitou, tornou heel pra cima delas e teve essa culminância no Crown Jewel. Então, cara, por mais que eu goste de Fraction e DIY e das lutas deles, o Absolute Dorama vai avançar. E para terminar o round de 32, temos Julia e Stephanie Wacker na NXT, Jade Cargill e Naomi, e aqui também não vai ter muito o que discutir. Jade Cargill e Naomi foi a rivalidade de 2025. Começou quando, já em 2024, quando a Jade Cargill sumiu da WWE, foi jogada em cima de um carro, ficou afastada por um tempo. A Naomi ocupou o lugar dela na dupla que era campeã de duplas. Depois, na Elimination Chamber, quando a Naomi ia lutar, a Jade Cargill voltou, atacou a Naomi. Todo mundo achava que era a Liv Morgan que tinha atacado ela, mas a Jade Cargill volta, ataca a Naomi, e aí começa uma rivalidade entre elas. A Naomi turna heel, e aí no processo ela vira uma vilã sensacional. E aí as duas fazem uma luta na WrestleMania, depois fazem uma outra luta na Evolution, e ali finaliza a feud delas. Eu vou botar Jade Cargill e Naomi para avançar. Round de 16 agora, oitavas de final. Temos Tatum Paxley e Easy Dame de um lado, Dirty Dom, Chico Moedas, Dominic Mysterio contra Rusev, contra Penta. E aqui, como é a minha favorita, eu vou de Tatum Paxley e Easy Dame. Uma rivalidade que tem assim, é tanta camada nessa rivalidade que é impressionante, tá? Os escritores da NXT mandaram muito bem nessa rivalidade. Deve explodir de vez agora no Vengeance Day. Não sei se eu vou fazer live ainda, possivelmente irei, tá? Então acompanhe aqui. Se não for no nosso canal, vai ser em outro, mas eu acho que vai ser aqui. Vamos aguardar. Então, Tatum Paxley e Easy Dame avançam. Agora temos Cody Rhodes e Drew McIntyre de um lado, temos Io Shirai e Asuka do outro. Como a gente já tem o Absolute Dorama, eu acho que ela representa melhor do que essa feud aqui, tá? Eu vou com Cody e Drew porque essa rivalidade rolou desde o final do ano passado, né? E descambando para esse ano, o Drew ganhou o título do Cody, se tornou campeão mundial. Vão ter a nova luta agora na sexta-feira, né? Tem gente falando que esse título vai mudar de mãos, então acho que vale a pena a gente botar Cody e Drew. Eu acho que essa rivalidade nem terminou não, tá? Pode ser que depois da WrestleMania eles voltem com esses dois aí se enfrentando, que é muito bom. Agora, Cody Rhodes e John Cena versus Liv Morgan e Rhea Ripley, de novo, não tem nem o que discutir, Cody Rhodes e John Cena. Agora temos Jey Uso e Gunther, Sami Zayn e Kevin Owens, e, cara, eu vou de Jey Uso e Gunther. Eu acho que, por mais que Sami Zayn e Kevin Owens tenha sido interessante, que teve aquelas promos, se bem que as promos no carro foram mais voltadas pro Cody Rhodes do que pro Sami, né? Mas por mais que essa feud tenha sido legal, acho que Jey e Gunther ainda foi mais interessante, principalmente pro Gunther ter tirado o título do Jey, né? Então, o Jey ganhou do Gunther, o Gunther perdeu pro Jey, então fica por aí. Ethan Page e Miles Borne de um lado, Charlotte Flair e Tiffany Stratton, vou botar Flair e Stratton. Becky e Lyra contra AJ e Dona e Doma. Isso aqui é covardia, né?
Ah, cara, o AJ Styles fingindo diversas profissões pra ficar querendo convencer o Dom, perseguindo o Dom pra ver se ele tava bem de saúde, né? Que ele se contundiu. Aliás, o Dom se contundiu 2 vezes no ano passado, né? E aí teve aquele dia que ele até apareceu orando a Deus, pedindo pra que o Dom ficasse curado, né? Cara, não tem nem o que dizer, né? AJ Styles e Dirty Dom. Absolute Dorama de um lado, Solo Sikoa e Roman Reigns do outro. Field legal, interessante, mas pra mim Absolute Dorama avança. Agora temos Jade Cargill de um lado, Seth Rollins e CM Punk do outro. E a gente já começa a ver umas rivalidades interessantes, tá? Mas eu vou botar Seth Rollins e CM Punk. Agora as quartas de final, agora a gente já começa a dar os nossos prints de tela, né? Eu vou botar, eu acho que esse aqui vai ser minha thumbnail, gente, porque olha, eu acho que essa aqui é uma final antecipada, sinceramente. Porque talvez seja a melhor field da divisão feminina contra a melhor field da divisão masculina da WWE. Foram 2 fields que eu gostei muito. Drew McIntyre é meu lutador favorito, todo mundo sabe disso. Se tornou campeão da WWE. Do outro lado, a gente teve o Absolute Dorama, que foi antológico. Uma pena que eles morreram com esse Absolute Dorama. Com o tempo, queria muito ver esse pessoal se arrebentando no ringue na WrestleMania. Cara, por mais que eu tenha gostado de Cody e Drew, por vezes foi meio repetitivo, foi meio genérico. Cara, o Absolute Dorama foi sensacional. Vou botar Rio versus Kabuki Warriors. Charlotte Flair e Tiffany Stratton contra Tatum Paxley e Izzy Dame não tem nem comparação pra mim, tá? Porque aqui 0-3, ok. Mas, cara, Tatum Paxley e Izzy Dame é absolute cinema quando eles fazem. A promo delas nessa terça-feira na NXT foi absurda. O que eles fizeram com elas no backstage. Foi sensacional. Cody Rhodes, John Cena versus AJ Styles e Dom Dom. Cody e Cena. Preferi. E agora Jey Uso Gunther, Seth Rollins e CM Punk. Seth Rollins e CM Punk. Agora nas semifinais, Absolute Dorama contra Cody Rhodes e John Cena. Forte, hein? Forte, forte. Porque, cara... De um lado a gente tem a Field, que foi o main event de 2025. Belas batalhas de promos. Nos trouxe grandes fields muito interessantes, muitas promos legais dos dois. Teve o vídeo que eu fiz onde eu falei sobre a batalha de promos deles, que deu origem ao termo tiozão, né? Eu já falei sobre isso, porque eu escrevi num caderno as frases, e aí a pessoa falou, pô, tu escreve em caderno? Coisa de tiozão mesmo. E do outro lado a gente tem Rio versus Kabuki Warriors, né? Rio Kabuki Warriors eu sou muito fã do que foi o Absolute Dorama. Cara, eu vou botar Cody e Cena por um simples detalhe. Eles nunca terminaram direito com essa field. Ter terminado no Crown Jewel foi um pecado. Essa field tinha que ter esticado até a WrestleMania. A gente podia ter tido um Fatal 4-Way por esse título. Imagina, essas 4 no ringue se matando por um campeonato mundial. Olha o que a gente perdeu, né, gente? Cody e Cena. Agora Tatum Paxley e Izzy Dame contra Seth Rollins e CM Punk. Cara, eu vou botar CF Punk. Eu acho que esses dois, desde o início do ano, né? Desde o primeiro Monday Night Raw de 2025, os dois se arrebentando. E aí, a final aí, ó. Ó a final aí. E aí? E aí? Pois é. Quem que a gente avança? Sei lá. Sei lá. Cara, CF Punk é sensacional. Sensacional. Mas Cody e Cena definiu o ano de 2025. De começo do ano até o SummerSlam, essa feud dominou toda a WWE, dominou as nossas atenções, dominou o que a gente queria ver. E aí, quando teve a culminância no SummerSlam, a gente percebeu que valeu a pena. A luta na WrestleMania foi um desastre. E o próprio Cena falou que era para ser um desastre.
eles compensaram isso no SummerSlam. Compensaram. Então, aqui no Seth e o Punk, a gente tem o fato de que o Seth Rollins fez o cash-in no Punk no SummerSlam. Aliás, 2 main events do SummerSlam, né? E roubou o título dele. E botou a Division contra ele. Mas eu vou ficar com Cody e Cena. Eu acho que pela construção, pela história, eu preferi Cody Rhodes e John Cena. Então, Cody e Cena vencem a maior rivalidade do ano da WWE, ou pelo menos dos últimos anos. Eu quero saber a sua opinião, qual foi a maior rivalidade da WWE nos últimos anos. Coloca aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Vamos ver quem é que venceu. 3, 2, 1 e... Seth Rollins e CM Punk ficaram em primeiro lugar. É uma tier list que tem até alguma boa quantidade de usos, mas tá meio zoado esse percentual aqui, porque percentual de vitórias na final, Seth Rollins e CM Punk 52,5, Sami Zayn e Kevin Owens 50,5, tá meio zoado isso aqui, né? Mas enfim, Seth Rollins e CM Punk em primeiro lugar, Sami Zayn e Kevin Owens em segundo, Usos e New Day em terceiro, Cody e Cena em quarto, Liv e Rhea em quinto, Cody e Drew sexto, Becky e Lyra sétimo, Solo e Reigns oitavo, AJ e Punk versus Lynch e Rollins em nono, e Rhea Ripley, Io Sky e Naomi em décimo. Algumas surpresas dessa lista que eu achei que ficaram faltando. CM Punk e John Cena, com o Doctor of Punkonomics e o Pipe Bomb do Cena, faltou pra mim nessa lista. E faltou pra mim também Io Sky, Rhea Ripley, Bianca Belair. Eu achei estranho essa field não estar aqui. Se ela tivesse, ela teria avançado bastante na minha lista. Beleza? Bom, essa foi a minha Copa do Mundo das maiores rivalidades. Eu quero saber qual foi a rivalidade que você acha que foi a melhor desses últimos 2 anos. Coloca aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião. E não deixe de continuar fazendo tudo aquilo que a gente pede para ajudar no nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixe seu hype e, acima de tudo, assista e maratona os nossos vídeos, que é tempo de visualização que faz o YouTube divulgar a gente. Vou deixar umas opções aqui na tela para vocês. Desde já, meu muito obrigado. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.